A espada que mata. Eu gostaria de falar um pouco sobre a espada que mata. Eu quero ver Jesus Cristo. Vamos olhar um pouco para Jesus Cristo. A Escritura diz que nele estava o poder para curar. Mas ainda, no princípio, ele não estava curando. E de repente, começa a fluir dele esse poder de curar. E as pessoas que tocavam nele eram curadas. Isso trouxe o despertamento da atenção dos religiosos de sua época. Os religiosos de sua época ficaram atentos com Jesus Cristo. Os olhos deles ficaram acesos. Acenderam seus olhos. E onde Jesus ia, lá estavam os doutores da lei, os homens conhecedores da palavra de Deus. Dentro do povo, eles eram o que mais conheciam. Eles eram os doutores da lei. Conheciam tudo sobre a lei e sobre a tradição de seu povo. E eram gente zelosa, era gente sincera. Zelavam da lei, zelavam das escrituras que tinham até então, Moisés e os profetas, o livro de Jó. Eram zelosos das escrituras. Mas estavam dirigidos por um olhar. E o olhar dele era um olhar dirigido pelos seus próprios conhecimentos. É o zelo dos seus conhecimentos. Note bem, o zelo de seus conhecimentos. E nesse zelo de seus conhecimentos, eles perseguiam a Jesus Cristo. E ficavam atentos. Até que um dia soube que ele curou no sábado. Aí então, os olhos ficaram mais atentos. Lanternas mais em cima de Jesus. Mais luz em cima de Jesus. Vamos ver se ele cura no sábado. Pois segundo o seu zelo, curar no sábado era trabalho. E quem trabalhasse no sábado era réu de morte. Então, os doutores, os zelosos, aqueles amantes de Deus, seguidores de Deus, dentro dos seus conceitos, nos parâmetros de suas visões, ficaram atentos sobre aquele homem, Jesus Cristo. E um dia, Jesus, era sábado, estava ali um homem de mão errada. E eles ficaram atentos. Vamos ver se ele vai curar ele. Aí a gente vai ter como acusá-lo de morte. Traidor do povo, traidor de Deus, traidor dos profetas, traidor de Moisés, digno de morte. Era o modo como eles viam as escrituras sagradas. A espada de Deus, as escrituras é definida como a espada. E a espada na mão desses homens tinha um fito, um propósito: matar. Matar a quem transgredisse os preceitos e ensinamentos das escrituras sagradas, que eles tinham até então. E agora o foco dos seus olhares estava sobre Jesus Cristo. E Jesus sabia do que passava nos seus corações. Sabendo disso, ele fez o homem se levantar no meio, se colocar no meio e curou o homem. Então eles tiveram como acusá-lo. E daí por diante, de acusação em acusação, até que por fim Jesus foi conduzido aos principais dos sacerdotes. E eles buscaram ver mais coisas que pegassem Jesus Cristo. E pegaram outros conceitos de Jesus Cristo, principalmente quando ele disse:
o meu reino não é daqui, eu sou filho de Deus, eu vou derrubar esse templo que levou 70 anos para ser construído e vou construir em 3 dias. Diante desse quadro, os principais dos sacerdotes daquela época, os referenciais do povo, os que entendiam da palavra de Deus como ninguém, usaram a espada da palavra. E a sentença contra Jesus Cristo foi pena de morte. Este é o cuidado que hoje devemos ter com a palavra de Deus. Ela pode ser uma espada mortal contra até mesmo o justo. E alguém vítima desse olhar assassino foi Saulo de Tarso. Ele era também um fariseu e olhava as escrituras com muito zelo. Ele chegou a dizer: eu era o mais zeloso dos meus concidadãos. Ninguém era mais zeloso do que eu. E este amor que ele tinha pelas escrituras sagradas levou Saulo de Tarso a concordar na morte, no assassinato de Estevão, o primeiro mártir. Então nós podemos ver aí que a palavra de Deus, sendo conduzida pelo olhar humano, ela pode matar inocentes, levar inocentes à morte. Nós tivemos há quase 500 anos atrás a Inquisição. Muitos cristãos foram levados à tortura e à morte. Olhar como nós olhamos. Tudo depende do olhar. A pessoa fica cega quando olha a Escritura Sagrada do ponto de vista humano. Agora, nós estamos há 2000 anos de Cristo. 2000 anos. Agora, já estamos há 500 anos da Reforma. Nossos olhares agora estão aguçados. Nós estamos definindo no horizonte Babel. O perfil de Babel está se definindo em nosso horizonte em nossos dias. E o que é Babel? Babel é um lugar onde as línguas são definidas. Linguagem diversa. Hoje temos religiões, todas definidas. Cada uma com a sua linguagem. Cada uma falando o seu próprio estilo. Cada uma sabendo como conduzir e concretizar o seu estilo. Hoje o perfil de Babel, de linguagens diversas, já pode ser delineado e visto perfeitamente no horizonte do nosso tempo. Hoje podemos ver com clareza a identidade, o perfil de cada religião, cada uma falando a sua linguagem, e cada uma mantendo a sua linguagem, com fabricadores de doutrinas, fabricadores de dogmas, e cada uma consolidando o seu caminho. E seus rebanhos assim são conduzidos por suas ideologias. Então aqui cabe um olhar nosso. Vamos olhar com atenção nossa época. Vamos prestar atenção para o tempo daquele grito: chegou o noivo! Chegou o noivo! Aqui eu estou me referindo ao lado cristão. Vamos prestar atenção ao tempo do grito, porque já estamos em alta noite. Estamos em alta noite. Os perfis estão definidos. Cada um tem a sua lanterna na mão.
Cada um tem o seu olhar na mão. Cada um sabe por onde anda. Mas vamos ficar atentos. Agora estamos caminhando junto. Agora falamos a mesma linguagem. Agora falamos a mesma palavra. Temos a mesma candeia na mão. Mas não devemos nos esquecer do grito. Chegou o noivo. Porque a partir dali se estabelecerá um rompimento. Se estabelecerá uma diferença. E nós temos que, antes desse grito, ver a nossa posição aqui nessa terra. Vamos cuidar e ver a nossa posição, para ver se nossas candeias estão iluminadas pelo óleo do Espírito Santo, ou se nós estamos nos deixando iluminar pelo óleo da sabedoria humana. É a espada da palavra. Ela deve estar iluminada com o óleo do Espírito Santo. O óleo do Espírito Santo. Para que não sejamos pegos de surpresa naquele momento, quando soar o grito, o noivo é chegado. Devemos prestar atenção às nossas posições, porque podemos estar iluminados pelo óleo do entendimento humano, da sabedoria humana, do esforço humano, o olhar histórico, e deixarmos de olhar o que? A voz do Espírito Santo. Deixarmos de atender, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deixarmos de prestar atenção que nós somos a igreja. Não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo? É alta a hora. É alta a hora. Pois o grito vai soar. A gente não sabe quando. Eu sei que o perfil de Babel já pode ser visto. Cada um falando a sua linguagem. Mas tem uma linguagem que faz a diferença. A linguagem do Espírito Santo. A linguagem daquele que sabe ouvir o que o Espírito diz à igreja. A linguagem daquele que foi comprar o colírio da palavra de Deus. Vamos prestar atenção às nossas posições. De que lado nós estamos? Do lado histórico? Do lado da sabedoria humana? Ou do lado daquele que ouve a voz do Espírito Santo? Pois a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. E um lado do gume corta a sabedoria humana com os seus estudos históricos, a sua razão, a força humana. E o outro lado corta a voz do Espírito Santo, aquilo que ele diz às igrejas. Vamos nos posicionar. Em que lado da espada nós estaremos? Para que saibamos como andar no caminho que nos resta até a porta aberta. Esta é a grande advertência para os nossos dias. De que lado do corte da espada você vai estar? No lado da direção do Espírito Santo? Daquele que aprendeu a ouvir o que o Espírito diz às igrejas? Ou você vai estar do lado histórico? Do lado daquele que quer consolidar suas doutrinas? Daquele que sabe como fazer doutrina? Que sabe como conduzir os homens na sua própria força? Devemos prestar atenção, que a vida e a morte está nesta decisão. É uma boa nova, não é? É uma boa nova. A decisão cabe a nós. De que gume da espada nós estaremos? No lado da força do homem ou no lado da força do Espírito Santo?